Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do PovoCast. Hoje um episódio extra. A gente vai estar testando agora alguns novos formatos, quem sabe com um áudio mais editado, colocando alguns efeitos, quem sabe até mesmo uma orquestra de fundo que eu gostaria muito de estar ouvindo. Então, primeiramente, eu sou James, eu sou integrante, caso você esteja acompanhando, muito obrigado, e participei de todos os episódios, vocês já me conhecem, e hoje estou com a Hannah, uma amiga minha, que ela faz a parte de praticamente publicação, e ela vai explicar mais sobre o trabalho dela hoje. Oiê, boa noite. Eu sou a Hannah. Eu trabalho como analista e estrategista de marketing, bastante com marketing digital. E um dos meus clientes é um estúdio de tatuagem. Então, acho que hoje a gente vai falar sobre tatu, né, James? Sim, nossa, me enrolei todo, me desculpa. Hoje a gente vai falar tanto sobre a tatuagem, tanto sobre a parte cultural e tudo mais. Em relação ao estúdio, o estúdio em que eu realizei a minha própria tatuagem foi nessa que ela faz toda a questão do marketing do estúdio, que é o Antebellum Arts, que se situa ali mais ou menos próximo a Vilares, em Sumaré. E eu vou deixar o Instagram deles aqui na descrição do nosso vídeo junto com o Instagram da Hannah, para vocês poderem conhecer o trabalho dela e poder acompanhar e quem sabe crescemos juntos nessa daí. Então vamos falar de coisa boa, vamos falar de tatuagem, não é mesmo? Ai, não tem nada melhor, sinceramente. Vou cravar na pele hoje. Eu quase me fechei de tatuagem em menos de um ano já. Eu acho que eu fiz 20 tatuagens em menos de um ano. Eu fiz uma, mas meu poder aquisitivo não deixa, mas se eu fosse, eu tenho uma noção que eu quero fazer uma em cada panturrilha, já tenho uma panturrilha feita. Quero fazer uma em cada panturrilha, fechar um braço daquele estilo oriental que eu te mostrei, um desenho no peito, desenhar outro no outro peito, só que sem o braço, só o peito mesmo, e as costas. Fechar as costas. Então, são poucas, mas essas poucas são muito grandes, então creio que vai acabar fechando o corpo. Acho que a maior mentira que a gente conta pra si mesmo sobre tatuagem é que a gente vai fazer uma só e depois parar. Essa aí eu já percebi que não. Só que, Não mano, não a partir acontece. do momento que eu tava fazendo, eu falei, nossa, até que é de boa, não é muita coisa não. Aí começou depois de que eu fiz uma sessão só a minha. Foi das 10 horas da manhã até as umas 3 horas da tarde, mais ou menos. Um pouquinho antes das 3 horas da tarde, umas 12h30. E foi uma sessão só, fiz ela colorida, ela é um círculo 10x10. Se você for entrar no Instagram do estúdio, eu fiz o Eva, que é de Evangelion, e um robô de fundo com a pintura japonesa da onda. Uma mistura dos dois Não ficou conceitos. apreensivo de fazer sua primeira tatuagem sobre anime? Não, porque eu acho que tem que acabar com o preconceito sobre isso logo. Eu acho que tem. É mais questão de meme. Mano, o otaku usou otaku, então eu acho que é mais meme e brincadeira do que realmente os caras levar a sério em relação a isso. Porque chega um momento que, tipo, a gente tá perdendo tanto ensinamento, tanta coisa dos animes. É claro, tem muita coisa besta. Sim, tem muita coisa besta, muita coisa pra criança, mas em relação a quando você vai crescendo e assistindo, tem muita coisa na adolescência que você vai ou aprender de uma maneira ou aprender de outra. Que assistindo e aprendendo é bem mais fácil do que você vivendo aquilo, não é mesmo? Você acha que internaliza mais? Sim, deixa as coisas bem mais fáceis de entender. Aí, já vou pedindo aqui perdão pro volume. Não precisa se preocupar em ficar mutando e desmutando o microfone toda vez que passa uma moto. É que ela mora numa avenida, então toda vez que passar um carro alto, alguma coisa, eu peço perdão porque é referente à nossa convivência, não é mesmo? Como nós dissemos aqui, a gente é um podcast do povo. Então, problemas do povo aí. Bota problemas do povo nisso. Quando eu for morar na praia, isso não vai mais acontecer. Fica tranquilo. Outra coisa, né? Eu acho que você tá muito certo sobre querer ressignificar a imagem que as pessoas têm sobre animes e tatuagens de animes e tal. Principalmente nessa questão de, tipo, você não tem medo de tatuar isso e se arrepender.
Mas a gente faz tanta coisa que a gente se arrepende, entende? Tatuagem é uma das menos agravantes delas, porque se você se arrepender de uma tatuagem, tem tanta alternativa pra você remover e pra cobrir, sabe? E o pessoal se preocupa tanto à toa. Nossa, eu pintei metade da minha perna de preto, cara, e ainda nem foi nada planejado. Meu tatuador pegou um pincel e falou assim: posso te pintar e tatuar o que sair? Eu falei, vamos, e aí a gente foi lá e fez. Desse jeito. Então, eu sempre levo naquela questão de pensamento que, por mais que você esteja errado, no momento que você tomou aquela decisão, você achou que você estava certo. A questão é que você tem que aprender com o seu erro e não fazer ele de novo. Ah, eu faço. Vou pintar outra metade da perna já. Tô só esperando Aí o meu projeto ficar pronto. eu tenho até que repassar lá que vai dar uma olhada, mas só daqui a um mês, mais ou menos. Que eu fiz ela recentemente, faz 14 dias, mais ou menos, ou 20 dias que eu fiz. Faz 20 dias que eu fiz ela. Ela tá no período de cicatrização, tá? Até cuidei bem dela, passando aquela pomada Bimantrix, que eu recomendo. Tranquila? Uhum. Sério Não, eu não, que tem, não assim, faz sentido todo esse medo em cima da primeira tatu, de vai doer, de... é mais ansiedade, na realidade, que eu sou uma pessoa mais ansiosa. Eu não, tipo, eu tava achando que, meu Deus, vai doer muito. Porque também eu tenho um amigo, o Caio, ele falou, nossa, mano, o negócio vai doer, vai escaralhar de dor. Eu falei, não, mano, que isso, o negócio só vai doer, mas não acho que vai ser tanta dor. Mas pra ser sincero, do final, o negócio foi cruel. O negócio doeu muito, porque tava tudo sensível, porque a questão que ela é colorida, então você tem que pintar toda a área, uma área grande. Logo minha primeira tatu, eu não fiz uma tatuagem tipo pequenininha, eu fiz uma panturrilha praticamente a parte de cima dela inteira. E logo de primeira. E tem muito detalhe nela, que eu acho que o que mais dói são os detalhes, porque você pega uma parte pequena, aí você coloca um corte. E a tatuagem nada mais é tipo, você corta e coloca tinta, não é mesmo? Ou eu tô errado? Na verdade, ela é uma aplicação dentro da pele, né? A nossa pele tem algumas camadas. Eu não sei te explicar isso com tanta certeza, mas eu vou falar o que eu lembro sobre isso no momento. A nossa pele possui algumas camadas e aí a agulha ela tem que ser regulada em uma voltagem, né? Que ela perfure algumas camadas da pele e deposite a tinta lá dentro. Então ela vai abaixo da camada da pele. E aí quando você faz a aplicação, essa tinta ela vaza um pouquinho, só que a cicatrização acontece com a tinta por baixo da pele. Então toda essa tinta ela não tá na superfície da sua pele, igual a gente acredita. Ela tem uma camada por baixo e a sua pele por cima. Então se você fizer um corte na sua pele, por exemplo, sua tatuagem não vai sair. A não ser que ele seja profundo o suficiente para ultrapassar a camada em que a tinta tá, e aí a sua pele vai cicatrizar por cima. Daí, nesse caso, sim, ficaria, por exemplo, uma falha na sua tatuagem. Só que ela é uma aplicação e não um corte, sabe? É como se você estivesse injetando alguma coisa. Entendi. Aí no caso, como a minha tem muito detalhe, então, por exemplo, eu tive uma aplicação, aí menos de 1 milímetro, bem do ladinho mesmo, já tem outra aplicação. Aí aquela área ficou muito sensível, aí já tem que fazer uma aplicação em cima daquela área. Aí foi nessa parte que eu falei, nossa, meu Deus do céu, era mais fácil arrancar a perna, dar pro cara fazer e depois colocar ela de volta. Nem sabemos que a medicina ainda não trabalhamos com isso, mas creio que algum dia, por favor, que aconteça. Tem muita gente que nessa brisa de querer fazer tatuagem sem dor acaba caindo na besteira de usar pomada anestésica, né, cara? E aí o pessoal vai usar pomada anestésica achando que não vai sentir dor nenhuma, que o trabalho vai ficar de boa. E depois fica tudo cagado, porque desbota tudo a tinta. Tem tatuador que nem tatua, né? Cliente que utilizou pomada anestésica. Ela não. Ela atrapalha a cicatrização também, não atrapalha? Atrapalha a cicatrização e a aplicação. Você tem que, se eu não me engano, você tem que ir full sóbrio também. Você não pode usar nada em relação pra fazer. Por Se você questão beber, por do. exemplo, seu sangue fica mais fino e sua tatuagem sangra mais, sabe? Uhum. A minha quase não sangrou. O negócio final, só uma parte que era bem detalhada mesmo, que tipo, é a parte do olho, que é bem pequena. Aí eu creio que ele teve que fazer bastante questão do detalhe que eu expliquei. Aí machucou bastante, mas em relação a isso, só foi essa parte mesmo.
que importa, principalmente na hora da tatu, é você manter a calma, né? Quanto mais você consegue, tipo, respirar e focar em outras coisas, menos ela dói. Essa é uma realidade, a gente acha que não, mas é. Toda vez que você tá focando na dor, assim, nossa, dói muito mais. E outra coisa também legal é quando você tá tatuando, tipo, com 2 tatuadores, né? Trabalhos maiores, geralmente fechamento de costa. Alguns tatuadores costumam fazer em duplas, assim, eles chamam de... Não seria um art fusion, no caso, se for o mesmo estilo. Mas tem também. E aí a dor, ela dá uma equilibrada, sabe? Em um lugar e em outro, e você sente um pouco menos de dor. Para trabalhos maiores é legal esse tipo de técnica. Mas eu acho que nas costas é mais fácil porque isso é uma região bem grande, então dá para os dois trabalhar sem se atrapalhar. Sim. É por isso mesmo, por ser uma região grande. Mas também depende do trabalho. Se for um trabalho grande na lateral da perna, por exemplo, esse que eu tenho na minha lateral, também daria para 2 tatuadores fazerem. Só que um faria a parte do tornozelo e o outro mais a parte da minha coxa, né? Uhum. Como eu quero futuramente, quando eu tiver mais tempo e tudo mais, eu queria fechar o braço mesmo. Aí não sei se daria pra fazer em 2, porque uma parte vai ficar no peito e outra vai ficar no braço. Se eu esticar o braço pro lado, enquanto um faz o peito, o outro dá pra fazer o braço. O problema é ficar nessa posição. É muito ruim quando você fica em determinada posição pra fazer tatu. Nossa, a minha... Imagina as costas do tatuador, cara. Que é quem tem que ficar mais imóvel possível, não pode tremer a mão, imagina. A minha, minha perna dormiu quando eu tava fazendo a minha perna esquerda, que eu fiz na perna direita, dormiu e meu pé direito dormiu. Aí eu fiquei mais concentrado com a perna dormente, que eu tava, meu Deus, mano, que agonia desse negócio dormente, do que da própria dor de tatuagem. E o Kai também zoando lá. É legal, né? É diferente quando você leva um amigo e tal pra conversar com você, trocar uma ideia e dar uma acalmada quando você vai fazer a primeira tatu. Uma dica, por sinal, não fazer sozinho, levar alguém junto, ou, sei lá, tentar puxar a conversa com o tatuador, que a gente não quis encher muito o saco dele, porque ele tava fazendo o trabalho dele, precisava de uma certa concentração. O Glauco, quando ele tá concentrado, é difícil ele falar com alguém. Uhum. Aí a gente fez a questão da arte, foi bem rápido até. Eu falei, nossa, mano, um desenho complicado, ele vai demorar pra fazer tudo. Em 2 dias ele tinha terminado a arte na folha e tudo mais. Nada, ele fez tudo rapidão. Tanto que eu até falei, nossa, mano, gostei muito, só que a questão é que a primeira, a gente fez 2 vezes a arte. A primeira arte, ela saiu toda. Ela saiu bem feita, só que a questão é que tinha 2 letras, 2 quadros de letras, que eu achei desnecessário ter em relação, porque já tinha muita informação na imagem. Aí se colocasse 2 quadros de letras, além de cortar a imagem, ia adicionar mais informação ainda. Aí eu achei muito poluído. Eu falei, se tirar só os 2 quadrados e deixar a imagem, já fica muito bom. Então você participou, assim, de todo o processo de criação da arte também. Sim, eu mandei a imagem pra ele foi mandar, quero fazer essa edição e tudo mais. Eu falei, mano, desenha da maneira que você achar melhor, da maneira mais fácil, que você achar mais confortável de fazer, né? Uhum. Aí você me manda. Aí se eu achar algum problema, eu te falo. Aí ele mandou, foi tudo rapidão. A questão é que uma coisa que eu aprendi de vendo, pesquisando e tudo mais, você não pode forçar o cara do estúdio a fazer uma arte que não é dele. Isso não tem como, porque você tá mexendo com criatividade, né? Tatuagem, ou o mundo em geral, atualmente, tem muito com disso, tipo, querer que você faça coisas que você não tá em tempo, sabe? De fazer. Por exemplo, sei lá, eu trabalho nessa área mais de agência, né? Mais de marketing, então, mas eu trabalhei com design também uns tempos atrás. E tinha muito de o cliente precisar de uma arte, ou de eu ter que fazer uma arte e ter, tipo, 2 dias pra fazer, 2 horas pra fazer, e às vezes a inspiração não vinha, sabe? E acabava que saía mais cópia do que qualquer outra coisa, porque você não respeita o seu processo criativo. E seu processo criativo é você tirar o tempo pra você pensar, você buscar inspiração dentro das coisas que você gosta de fazer. E lógico que tudo sai muito melhor quando você tá fazendo algo que você manja, sabe?
Então, tipo, cada tatuador tem sua especialidade diferente. Não é à toa que ele se especializou naquilo. É uma coisa que ele faz melhor. Então, tem alguns tatuadores que acabam pegando trabalho fora da especialidade, mas lógico que nunca vai sair com a mesma qualidade de um trabalho que ele estudou pra fazer por amor, sabe? Sim. Ainda mais isso da questão é que, mano, tatuagem não deixa de ser uma arte. Você tá fazendo uma pintura no seu corpo. Ô, louco, tatuagem é a maior arte que existe. Primeiro, que pra tatuar, uma pessoa tem que saber desenhar, né? Tem gente que fala que não, mas essas pessoas a gente quebra no pau. É, não tem como não sabe fazer sem saber. Eu mesmo, tipo, eu me considero uma pessoa que sabe desenhar, mas eu nunca tentaria fazer uma, porque meus desenhos, o que eu faço? Eu faço o desenho, eu apago, aí eu faço lá, refaço. Quando vai ver, eu já até, tipo, demoro um dia inteiro para fazer um desenho, e nesse desenho eu já mudei. O que ele tava no começo nem chega perto do que tava no final, de tanta coisa que eu mudei no desenho. Aham. Então, Eu para fazer imagino isso e pegar, colocar tipo, numa pessoa e não tem uma borracha para poder apagar, não tem como. tem que ter muita confiança e muito respeito, né, com a pele do outro pra, tipo, deixar claro quais são as suas limitações e o que você consegue e não consegue fazer. Eu acho que isso é o mais importante, sabe? Você respeitar a pele do seu cliente e tal. E eu acho que tatuar cópia também é uma coisa muito ruim, porque se você tá copiando alguma coisa, você tá involuntariamente copiando o trabalho de outra pessoa, né? Isso é uma coisa muito ruim de se fazer. Já pensou que pode pegar direito autoral de imagem em tatuagem? Ah, sim, todas as artes elas são protegidas, mas acontece que fica muito difícil de você provar quando uma coisa é cópia e quando não é, porque tem muita coisa parecida por aí, né? Então, É, sim, tipo, a minha mesmo, se fosse para fazer cópia, ia ficar como cópia. Aí, tanto por questão disso, eu falei para ele fazer análise em cima da imagem que eu vi. sim, acaba não sendo uma cópia, mas assim, quem for olhar pra julgar aquilo vai falar que é cópia de qualquer jeito, então não tem muito o que falar, sabe? Então, acaba sendo meio cinza isso, porque a tatuagem ela também não é uma área de trabalho que é regulamentada, sabe? Então ela não tem certas proteções que algumas outras profissões têm. Ela tem CLT não, né? O Não, tatuador não, o tatuador tem MEI. é o meio Muitas dele. vezes pode abrir empresa, sabe? Tipo, estúdio de tatuagem se encaixa em uma. Ah, tudo depende, viu? Pode ter CLT se o seu estúdio for uma empresa. Mas geralmente não é. Por exemplo, se você. É que tem isso em São Paulo, né? Que é aqueles estúdios de tatuagem gigantescos, tem vários tatuadores. Aí os tatuadores que estão lá estão CLT, provavelmente. Cara, isso é uma coisa que eu vou ficar devendo, hein? Eu vou ter que perguntar depois por aí e descobrir se isso acontece ou não. Mas eu acho que não. Eu também acredito que não. Acho que eles. Igual o Gabriel mesmo, não sei se você também é assim. É que ele fazia um trampo, ele tem um MEI dele, ele faz a parte de analista de marketing também. Aí Gabriel é ele. analista de marketing? Ele tá fazendo marketing normal, ele já tá. Vai se formar, acho que daqui a 2 anos ou é um ano. Eu acho que ele Ele era, já eu tá achei que ele era trampando. gestor de tráfego. Não, já mudou já. Ele já tá em analista. Ele trocou de empresa, aí quando ele trocou, ele ficou fazendo uns freela. Aí durante esse freela ele pegou um de analista. Aí esse freela de analista ele fazia para outra empresa, contratado por MEI por fora. Uhum. Aí, enquanto ele fazia essas freela, aí ele já foi mandando também trabalho e currículo para as outras empresas. Agora ele está dentro de uma empresa como analista mesmo. Entendi. Legal também. É, É o caminho, né? Você não pode ficar parado. cada um com seu caminho. Eu tô trampando de analista, mas nossa, eu não tenho mais onde enfiar cliente, cara. Eu não tenho mais como trabalhar, porque eu já tô trabalhando tipo de noite, tô aqui gravando podcast com você e tô fazendo material de cliente. Amanhã tem um monte de coisa pra soltar já. Mas dá tipo, paga bem, sabe? É um trabalho que paga bem se você souber fazer, mas eu tenho que estudar dia e noite também, porque é muita coisa pra estudar. E dependendo de cada nicho, uma abordagem só não funciona, né? E aí tem que fazer outra e tal. Mas é legal, porque eu não enxergo que tenha concorrência, sabe? Tipo, tem muita gente que fala, que tal coisa tá saturada, que o mundo da tatuagem tá saturado e tal. Que é tipo, já que a gente tá falando de tatuagem, nossa, o número de tatuador cresce muito, né? E como eu trabalho com marketing, eu tenho que ficar acompanhando essas coisas. E
Daí a gente acaba fazendo um monte de pesquisa sobre isso e vai chegando no fato de que tem muita gente falando que o mercado está saturado, que não tem espaço para mais profissional. Só que os tatuadores que estão chegando hoje em dia, eles não sabem desenhar, sabe? Eles não conseguem fazer isso nem nada. E daí acaba que, tipo, quem sabe se destaca. É a mesma coisa que eu enxergo no marketing. Tem muito profissional, mas tem escassez de profissional bom. Então o problema não é a quantidade de profissional que tem. Tem muita gente trampando com marketing, pouca gente que sabe fazer o trabalho que se propõe a fazer, sabe? Sim. A gente gravou um episódio, o episódio passado, e a gente também destacou essa questão, que é o mercado, apesar de parecer saturado, é um mercado que está crescendo muito e com constante. O quê? O mercado de marketing, por questão disso mesmo, questão do não ter o trabalhador com especificação suficiente para você se especializar. Você precisa se especializar basicamente enquanto você faz o curso. Você não pode, tipo, fazer uma faculdade e depois você faz um curso adicional para poder complementar o currículo. Você tem que ir fazendo isso enquanto está fazendo a faculdade. Aí nisso, o mercado acho que está ficando meio estranho em questão de economia e tudo mais. Pelo menos na brasileira. Eu creio que isso aí só vai normalizar. Eu acho que nem quando trocar de presidente, nem nada disso. A gente vai demorar para normalizar isso aí. Porque a gente tá indo tão fundo, mas a gente, mano, morreu 500 mil de pessoas, tá ligado? Fiz uma análise mais ou menos por cima. É que eu não sou uma analista de economia, eu não tenho formação nenhuma. Minha formação é ensino médio e curso técnico em mecatrônica, que é a mesma coisa que nada. Mas pelo menos me procuro ficar informado, dar umas lidas, umas coisas a mais e ficar pelo menos antenado nas coisas, para não ficar tão atrás assim, né? Sim, E senhor. nisso, tipo, eu tava verificando a questão econômica mundial, aí teve a questão por questão da vacina e tudo mais, teve a crise do coronavírus, que foi uma crise mundial, o mundo já estava entrando em crise por questão do próprio capitalismo em si, e de certa forma, o Covid, ele meio que fez com que a China crescesse muito seu mercado, porque eles foram um dos primeiros países, mesmo que tivesse começado lá, eles foram os primeiros a ter controlado, por assim se dizer, já dado as vacinas e tudo mais, porque surgiu lá, os caras já tinham os equipamentos necessários para fazer as vacinas e os testes. Aí nisso, os Estados Unidos veio logo em seguida, por questão monetária, né? Eles compraram muita vacina, eles já estão com praticamente sua população inteira vacinada, pelo menos os de grupo de risco. Então, a economia desses dois países, que já são muito grandes, estão retomando muito rápido. Aí o que acontece? O Brasil ficou para trás. O Brasil não conseguiu comprar as vacinas, o Brasil não conseguiu se organizar. Está tendo 500 mil de mortos até agora no Brasil. Então, tudo isso afeta a economia. E a gente está muito atrás, por isso que nossa moeda desvalorizou tanto. Além das próprias políticas de parte exterior do Brasil, com aquelas birras que o Bolsonaro teve e tudo mais. Isso também afeta a parte econômica. Então a gente, tipo, já era para estar ruim, porque a gente não ia ser um dos primeiros países a realmente sair disso. Mesmo que o país estivesse muito bom, a gente não ia ser um dos primeiros, a gente ia ter uma queda da economia. Mas isso era esperado. O que a gente está fazendo é que a gente despencou, a gente não teve uma queda, a gente caiu sem paraquedas. É isso. Aí essa é a questão que está realizando, é que vai demorar muito tempo a gente se reorganizar novamente. Então, se certas políticas econômicas não forem feitas da maneira certa, eu acho que a gente não vai ter uma volta tão rápida, não. A gente vai ter, de novo, aquela questão dos anos 80, acho que é anos 80 ou é 70, que era cruzado ainda, e teve aquela superinflação que um dia Meu era... Deus, como que isso foi parar em economia? Eu não sei nada sobre isso. Minha cabeça, eu coloco a linha de conversa numa parte assim, ó. Eu também não sei nada, eu tô falando o que eu sei. Vou ligar lá no estúdio que eu coloco o piercing e perguntar se eles aceitam cruzado para pagar as perfurações. Nossa, mas tem que ser muito cruzado. O negócio vai ficar Tem que ser triste. muito cruzado.
Não, eu paguei acho que R$ 175 pra furar a cara, então eu imagino que seja bastante cruzado mesmo. Nossa, e meu Deus do céu, eu tô com medo do Brasil ficar assim futuramente. Então é igual como eu falei no passado, no podcast passado. Tudo que eu queria era montar minhas filiais de brigadeiro nos Estados Unidos, deixar aquele povo cheio de açúcar e ter meu dinheirinho, morar em outro canto do planeta, nem que seja uma praia deserta aqui no Brasil mesmo. Espera só um segundo que eu tô respondendo cliente. Calma, eu sei que é 11 horas da noite, 11h30, quase meia-noite. Mas é isso aí, gente. É vida de trabalhador, entendeu? Quando você consegue. Não, pera. Que prazo você acha que tem pra sair alguma? Trabalhando com músico, daí eu dependo do retorno dele conseguir, tipo, lançar as músicas dele. Pra eu poder trabalhar, né? Nossa, mas isso é difícil então. Ah, É, porque, tipo, pra mim, se eu fosse um artista, eu ia ser muito enjoado. Muito enjoado. Porque eu sei minha parte de criação. Por exemplo, essa semana passada. Semana passada eu tava fazendo as coisas do trampo, tipo, no meu trampo de atendimento. Tava fazendo muito de boa, tava atendendo muito rápido, fazendo as coisas muito produtivas. Essa semana eu não tô fazendo nada, tô muito, tipo, atendendo o cliente. Tenho que atender da maneira certa e tudo mais, mas não tô naquela agilidade, não tô naquela força. Só que aí, hoje eu peguei e falei, tava ficando estressado, porque, tipo, 2 dias você trabalhando e você não sente bem com o trabalho que você tá fazendo, você vai ficar estressado. Aí hoje, tipo, já fazia mais ou menos, mano, uns 2 meses que eu não tocava guitarra. Eu falei, nossa, mano, faz 2 meses que eu nem. Tá cheio de pó ela. Peguei ela, dei aquela limpada no amplificador, dei aquela afinada nela, troquei algumas cordas que eu percebi que tava ficando ruim. Eu falei, eu vou separar hoje pra tocar. Eu peguei e aprendi uma música inteira nela hoje. Em um dia, tipo, eu fiz tudo isso em relação a ela. Mas se fosse pra relação a outra coisa, já ia outros 500, tá ligado? Então eu sou muito, tipo, de parte de eu estar fazendo algo e é totalmente diferente, eu ter que ficar interessado e depois perco o interesse, eu vou para algo totalmente diferente. Aí eu precisava encontrar alguma coisa, ou que eu fizesse coisas totalmente diferentes a todo momento, que eu acho, por isso que eu peguei e chamei todo mundo para fazer o podcast, porque é uma questão que conversa você nunca vai ter igual. E é uma coisa diferente que eu estou realizando no dia. Que eu não costumo aham. uma semana inteira, se a gente for pegar, que a gente grava no domingo. Já tô gravando aqui numa quarta-feira à noite. E já é um episódio É. extra que eu vou gravar, eu vou editar, colocar, quem sabe, uma musiquinha de fundo, fazer uns cortezinhos, sem problema. Até porque de domingo eu quase não tenho tempo, então acho que pra gravar isso comigo num domingo seria praticamente impossível. Aí a nossa gravação padrão, que é todo mundo, os 4 integrantes, aí a gente grava de domingo, às 10 horas da manhã, até na telha. Até a gente falar, nossa, a gente falou demais e já tá enchendo o saco. Vamos acabar o episódio. Aí é isso, eu acho que a gente tem que parar e pensar nas coisas que a gente está fazendo e decidir se isso é realmente o que você quer fazer, tá ligado? Por isso que eu não parei, Sim, cara. senhor. Tanto que eu já fiz, tipo, facu, eu cheguei a fazer de. É, não é analista da computação, alguma coisa de Análise de computação. sistemas, Isso, análise de sistemas. eu fiz também. Isso que eu não larguei, Eu não. fiz uns 2 meses, falei, não dá. Aí chegou o negócio de renovação da facu. Foi do trimestre. Isso, fiz um trimestre, eu falei, não dá. Aí chegou o negócio de renovação, que vinha pro trimestre. Aí eu não renovei, também aí não tinha que pagar nada, porque já tava tudo pago. Aí eu falei, eu não vou renovar, se é isso, tá ligado? Aí falou, Uhum. não, mas aí se você não renovar, vai cancelar. Eu falei, isso mesmo que eu quero. Sem problema nenhum. Aí também tinha feito gastronomia eu não queria ter largado.
Queria ter terminado, pelo menos, porque eu acho é uma coisa que eu vou levar pra vida inteira. Eu fiz um Sim, senhor. semestre. Sim, eu, mano, voltei a cozinhar por causa da questão que teve agora com a minha mãe. Minha mãe ela ficou internada, questão do Covid, recentemente. Só que Aham. ela tá bem, já se recuperou, já tá em casa, voltou recentemente. Se recuperou bem. Por questão de tratamento que a gente pergunta, eu tô pensando em trazer ela no próximo episódio. Um próximo episódio essa, para ela falar sobre como foi o tratamento, como é que foi a doença e tudo mais. Porque eu não vejo muito relatos de pessoas que precisou do atendimento de hospitalar e falar sobre o assunto. É mais sobre as pessoas levando é que eu preciso tomar esse remédio, que eu preciso fazer isso, que eu preciso fazer aquilo, sendo que a pessoa nem pegou ainda o vírus, nunca precisou de atendimento hospitalar. Então o cara não teve a experiência para falar sobre. Sim, entendo o que você quer dizer. E eu acho que tá certo. Que tem que realmente trazer isso à tona, sabe? Tipo, de pessoas que passaram por isso e que sabem mais ou menos o que elas estão fazendo e o que tem que fazer, né? Exato, tanto que minha mãe nem foi um caso. Tipo, a gente pegou a questão que ela tem sopro no coração, né? Ela precisa de uma atenção maior. E não defendam a hidroxicloroquina também, é importante. Tipo, pra Nossa, uso não. e o pior é que, tipo, isso é um. Se ela tomar isso tipo, mortal pra ela. Porque isso atrapalha a parte cardíaca. E minha mãe, ela tem um sopro no coração de 2 milímetros. O sopro, pra quem não sabe, é tipo você nasce com um cortezinho na parede do coração. Então, quando ele bate, em questão, tipo, você tem que tomar pressão arterial e tudo mais. Se ela bate muito forte, aí ela começa a ter como se fosse uma hemorragia interna. Aí ela nunca teve esse problema. Tipo, ela tem, vamos dizer, 82 até agora, 37, acertei, mais ou menos isso, de idade. Nossa, olha aí, esse povo vai falar, nossa, não sabe a idade da mãe. Mano, acabei de pegar meu amigo que eu não sabia a própria idade, o cara acabou de fazer uma conta de menos pra saber a idade dele, do ano que ele nasceu e tudo mais. O mundo não tá pra iniciantes. Aí nisso, O mundo não tá pra iniciantes. não tá no modo hard. Chegou na 2005, aí o cara dele saiu do minimapa do Minecraft, aí ele digitou no Game Mod, Hardcore, aí deu Enter, aí a gente tá aqui na luta. Vou pegar essas questões que a gente pega de notícia e tudo mais, eu acho que até me deu uma desligada, que eu tava Antes eu trabalhava em parte de mecânica. Eu usinava a peça, literalmente você me dava um bloco, um desenho, aí falava Caramba. faz. Aí eu ia lá, prendia na máquina, fazia a programação da máquina, fazia a afiação das ferramentas, fazia a peça e falava, me dá mais bloco porque eu preciso fazer 1000. Aí ele me entregava os blocos, eu fazia 1000 peças, era isso. Mas enquanto você está trocando peça, você só tira o bloco, coloca na mesa, pega o bloco da mesa, coloca na máquina, prende e bate em cima para poder estopar, fecha a porta e aperta iniciar. Aí espera meia hora para a peça fazer um minuto, que ou é uma peça muito complicada ou uma peça muito simples. Aí você vai ouvindo o podcast, eu acompanhava muito, até recomendo, por mais que a gente não tenha tanta visualização assim, para poder fazer esse grande impacto, mas eu creio que algum dia a gente vai ter, mas é Xadrez Verbal, que ele fala sobre notícia mundial, só que ele não fala nada sobre o Brasil. São dois brasileiros, um é jornalista e outro é formado em história, e eles se baseiam basicamente em história do mundo e notícia mundial. Então, foi em 2018 ou foi em 2019 que teve praticamente uma guerra entre Índia e China, que um soldado, se eu não me engano, ele falou que estava na fronteira, ele falou que não podia atravessar, o outro falou que também não. Só que a questão é que, como era fronteira, se não me engano, lá eles têm uma lei que não pode usar arma na fronteira.
Então, os caras saíram no soco. Saiu mais de 30 mortos. No soco. Sério? Sim, os caras fez um mini campo de guerra no soco. Então, tem essa aí que, tipo, passa batida e ninguém sabe. Também teve a questão que eu gostei muito de ver, que era um grupo de mercenários na parte da Colômbia para poder derrubar o ditador de lá, e os caras não conseguiu, porque os caras foi tipo, sabe aquele filme Os Mercenários? Os caras foi tipo no barco, achando todo armado, mostrando arma e tudo mais, achando que era um fodão. Aí chegou um pescador, falou, ligou tipo, mano, tem uns caras de arma aqui, velho. Os caras ou eles vão tipo assaltar geral a cidade, ou não sei o que vai acontecer. Aí eles acharam pra poder tipo defender a cidade, avisar o exército da Colômbia. Aí o exército da Colômbia praticamente matou todos os mercenários. E descobriu que os mercenários eram contratados por um empresário lá nos Estados Unidos, se eu não me engano. Eles explicam certinho o xadrez verbal. Muito bom esse episódio, por sinal. Então é tipo, é umas coisas que tá acontecendo no mundo, coisa de filme, e a gente tá passando batido. Se a gente não parar e pesquisar, por assim se dizer. Você acha que tá passando batido? Ah, né? Porque tem muita coisa pra falar sobre essa questão das mídias também. A gente só recebe a informação que outras pessoas querem que a gente receba. E a informação que outras pessoas querem que a gente receba, muitas vezes não é a informação que a gente precisa receber. Então a gente tá preso num incrível ápice de desinformação no meio da era da informação, entende? Eu acho que o grande problema é bolha. A gente, tipo, parou, agora eu tô vendo os posts e tudo mais. Aí, recentemente eu me fechei numa bolha que é praticamente, tipo, meu YouTube, meu Facebook, meu Google indica literalmente música e alguns vídeos, tipo, que eu acompanho. Por exemplo, ultimamente eu tava vendo bastante mecânica, porque eu tava fazendo desenhos no SolidWorks. Mano, minha vida não faz sentido nenhum. Eu já decidi isso. Eu tava desenhando o motor V8 por completo. Aí eu parei pra pesquisar como funciona o motor e tudo mais. Aí eu fiz toda a pesquisa e tudo mais, agora só tá aparecendo no meu canal. Tem um canal no YouTube de um gringo que ele faz carrinhos de controle remoto com motores de verdade. Ele tipo usina o bloquinho do motor, tudo em miniatura e faz funcionar. Aí eu vou acompanhando com esse cara porque ele faz teste. Ele não tá tipo ele fez uma graduação e tudo mais. Não, ele tipo ele pega o desenho do motor grande, faz as medições, faz uma escala. Aí ele fala, tipo, vou fazer um turbo pra esse mini motor. Aí ele, tipo, faz uma escala, faz os cálculos e tenta ver se dá certo. É praticamente o que eu faço. O que eu tô fazendo agora é com a minha vida inteira. Engraçado que, tipo, eu tô pegando muito conhecimento de umas coisas que, se eu me especializar, eu consigo, tipo, viver com elas. A questão é que eu não sinto atrativo o suficiente para conseguir me especializar. Ou não sei se eu tô no momento que minha cabeça não tá entendendo que é pra isso mesmo. Eu acho que falta, sabe aquele empurro? Uhum. Mas eu tô com medo desse empurro. Porque eu acho que vai bater forte mesmo. Como assim? É que a questão do empurro não é aquele empurro, por exemplo, você precisa de uma pessoa para poder. Não, vai lá, faz. É um acontecimento. É algo Eu que. entendo. É tipo Entendeu? começar a passar fome. É. Entendi. Você é um pouco, como que chama? Radical, né? Sim, eu preciso ter aquele desespero, aquela agonia, aquela. Entendi. Para poder levar adiante. Se eu tenho uma certa segurança, que no momento eu tenho uma segurança até grande. Às Então, vezes eu sou assim, mas geralmente não. Eu não gosto de passar por momentos de desesperança e desespero. Então eu tento, ênfase no tento, ficar suave pra não precisar entrar num. Ai, como que eu mas posso dizer? Não precisar entrar em um ciclo em que eu tenha que. sacrificar.
Exatamente, sabe? Eu não gosto de fazer as coisas com pressa e nem de fazer as coisas ansiosa. Então eu tento manter o máximo de estabilidade que eu consigo. Muitas vezes isso é difícil, principalmente no meu ramo, mas eu tento manter o máximo de estabilidade possível para não ter que ficar sofrendo com as coisas, sabe? Nem me preocupando. Eu sou mais numa parte que, tipo, eu sei que eu preciso fazer, eu sei que eu tenho que fazer, só que a questão é que eu levo para aquela questão, tipo, será que eu faço isso para a vida inteira realmente? Será que eu não. Eu posso realmente, tipo, fazer agora, deixar de lado e continuar? Porque eu cresci numa parte em que você literalmente você se forma, aí depois que você se forma, você vai no mercado de trabalho. Por exemplo, eu me formei em mecatrônica, eu vou para a área de trabalho que relaciona a mecatrônica, eu vou fazer uma faculdade relacionada à mecatrônica, ou seja, uma de mecânica, elétrica ou eletrônica. Aí nisso eu vou me especializar nessa área e nessa área eu vou trabalhar no mercado de trabalho dessa área, ou seja, eu nunca vou sair dessa área. É assim que eu aprendi. Entendeu? Eu não aprendi que, tipo, eu podia fiz técnico mecatrônica, eu podia fazer gastronomia, aí eu podia virar 5 anos de padeiro, ter que fazer uma padaria durante esses 5 anos, aí eu faço administração, aí eu paro de ser padeiro e começo a fazer partes da empresa, por assim dizer. Minha empresa é uma padaria agora. Agora eu tenho que gerir uma empresa. É outro ramo. Isso não foi ensinado a mim. Isso eu descobri recentemente, praticamente. Tipo, esses 2 anos que eu tô perdido, entre aspas. Você se considera perdido? Eu me considero até um caso perdido, de vez em quando. Um caso perdido. O que é um caso perdido, na sua opinião? Mano, você já parou pra olhar, tipo assim, no seu estilo de vida e você fala, mano, não tô agregando em nada, tô ajudando em nada, fazendo nada? Não. Nunca me aconteceu. Acho que desde que eu era adolescente, desde que eu tinha uns, sei lá, 17 para 18 anos, eu nunca me vi parada fazendo nada. Então, eu desde os 16 até agora, eu me vejo dessa maneira. Eu emendei uma iniciação científica com uma faculdade. Na real, o único momento que eu me vi parada fazendo nada foi quando eu não quis ênfase. Eu não quis entrar na faculdade. No começo do ano passado. Eu passei em todas as universidades que eu tinha feito prova. Não passei na Unicamp, não. Porque eu não fui fazer a prova da Unicamp. Mas se eu tivesse feito, eu teria passado. Mas eu passei em 2 federais, passei no ProUni e passei no curso da USP, que eu fiz a prova. E na Unifesp? Unesp? Não sei. É uma das duas. E aí eu não fui fazer inscrição em nenhuma. Eu nem Não tentei. fiz. Eu literalmente fiquei olhando e não fiz. Eu lembro que eu fiz o Enem, foi no 3º ano do médico, sempre você tem que fazer, né? Praticamente, eu acho que é a resposta de toda a escola. Ah, faz o Enem. Nem é, tipo, obrigatório, mas você faz, tá todo mundo fazendo. Aí fica aquela questão social, tipo, nossa, você não fez o Enem, que sei lá o quê. Aí eu fiz o Enem. Tipo, uma vez, minha nota média foi 700, ou foi 600, 700. Depois disso, tipo, eu comecei a trampar já. Eu tinha feito técnico em mecatrônica, logo que eu saí da escola, já fui pro trampo. Então isso meio que não deu aquele tempo de pensar, não sei dizer. Mas desde o começo do ensino médio, eu nunca. Eu sempre parei, tipo, nossa, o que eu vou ser quando crescer? Essa resposta nunca veio, eu nunca cresci realmente. Mas em relação, quando tudo voltar, ela vai ter uma formação e eu não vou ter. Aí eles vão chamar provavelmente a pessoa com essa formação e eu não. Mas a questão é que eu também me agarro na parte da economia, em que o mercado está sempre constante alteração. Então, aquela pessoa que se formou há 5 anos atrás, 5 anos atrás, vamos dizer que recupera em 5 anos. Que a partir de agora, daqui a 5 anos, a economia recupera, volta a contratar. Só que a economia dessa área, daqui a 5 anos, tem muito para mudar na economia de agora. Então eu poderia literalmente verificar o que está crescendo, o que não está crescendo. Por exemplo, agora o podcast. O podcast está uma certa crescente. Aí você fala, nossa, mas você fez o podcast para poder entrar na parte de dinheiro. Mano,
Sinceramente, a gente tem que fazer algo que a gente gosta de fazer. Eu gosto muito de conversar com pessoas em relação a certos assuntos diversos, por mais que eu me veja como uma pessoa um pouco introvertida, eu consigo pegar e puxar uma conversa, mais ou menos dizer assim. Tanto que esse episódio eu tô falando mais do que o próprio convidado, que era pra ser o contrário. Ai, que bom que você tá falando. Eu não sou o tipo de pessoa que fala muito, você me conhece. Eu Sim, acho que essa já foi a minha realidade e hoje em dia não é mais, sabe? Eu já não consigo mais ficar falando um monte e dialogando muito. Eu gosto de falar, mas nem sempre. Eu prefiro ouvir. eu já tive. Eu acho que eu sempre falei muito, na realidade, porque eu nunca me percebi como um falador, por assim se Nossa, eu dizer. falava, hein, cara. Caramba, meus amigos até ficam. O Lincoln, né? Principalmente. O Lincoln zoa muito comigo porque eu passo muito mal direto. Minha saúde tá um lixo. Aí eu chego lá no estúdio reclamando pra pessoa assim: nossa, tô passando mal. Aí ele vira pra minha cara e fala assim: tem que parar de falar. Eu falei: por quê? Ele: porque falador passa mal. Nossa, É, cara, que realmente. piadinha ruim. Em questão à Mas saúde, eu nunca tive tantos problemas em relação a isso. Eu acho que a única BO que eu tive em questão de saúde foi o cisto semiodal, que foi aquele cisto que deu nas costas, mas foi uma questão de nascença, que deu a inflamação na região e teve que retirar a região. Se dá mais ou menos ali no rego, literalmente. no rego. Tudo Sim. bem, entendi. Aí apodreceu aquela área, o médico falou, vai ter que arrancar. Aí cortou toda aquela região, tirou toda a carne. Aí fez a cicatrização aberta, que ele não, tipo, tirou de outra parte, colocou, ou fechou com a pele. Não, tipo, ficou aberta, dava pra entrar uma mão inteira. Se você fechar a mão, você conseguia colocar a mão inteira lá. E é isso. Aí, conforme. Nossa, eu não queria saber disso. Eu não queria estar ouvindo isso agora. Aí demorou 3 meses pra cicatrizar Meu em Deus. base. Só que pra fechar tudo certinho foi 9 meses. Tipo, foi 3 meses cuidando bastante pra não ter infecção nem nada. Aí depois, pra finalizar, sem ter problema nenhum, que eu podia voltar a trabalhar, fazer as coisas e tudo mais. Aí demorou 9 meses. Pra tipo, fechar mesmo trabalhando, fazendo as coisas. E aí, tipo, ele falou, mano, isso aí é normal, isso acontece todo dia. Tipo, praticamente eu faço uma cirurgia dessa. Porque ele é especializado naquela cirurgia. Mas você para pra pensar que na região de Campinas, pelo menos uma pessoa faz essa cirurgia, tá ligado? Por dia. É uma coisa até que comum. É alarmante pra mim, né? E ele falou, tipo, é comum porque literalmente o seu corpo. É que o seu caso era de nascença. Seu corpo ele nasceu com uma bolsa de ar quando você nasceu, e essa bolsa de ar veio inflamar agora. Ela podia inflamar em qualquer momento da sua vida. Ela veio inflamar agora aos seus 18 anos de idade. Aí, normalmente, o que acontece? Nasce um pelo, ao contrário, em vez dele nascer saindo normal, ele nasce virado para carne. Ele vai entrando, vai entrando, vai entrando. Porque ele tem a força para isso. E você não sente porque é muito devagar. Aí quando você vai sentir, vai ser quando ele encostar no osso. Porque o osso é uma região muito dura, ele não consegue, por assim dizer, perfurar. E o osso é muito sensível. Então você vai sentir a pontada. E vai ser contínuo, porque o pelo vai encostar no osso e vai encostando. E ele vai dobrando. Aí vai se gerando, aí seu corpo vai mandar anticorpos para cuidar daquele corpo estranho, entre aspas, que é o pelo que nasceu ao contrário. E vai infeccionar. Porque não é uma coisa que o anticorpo consegue reagir, que é um fio de proteína, que é o cabelo. Aí gera toda aquela inflamação e tudo mais. Aí você tem que cuidar. Então fica aí, ó, vocês tomar cuidado. Sempre que você sentir uma dor diferente, principalmente nessa região, mas é uma dor intensa. Eu lembro que no dia eu tava de boa,
Aí foi até no final de semana. Sábado eu tava de boa, domingo me deu febre. Só que foi 2018, não tinha essa de coronavírus ainda. Aí eu tava de boa, aí meu pai, ele ficou gripado. Eu falei, nossa, eu vou estar gripado também, tô com febre e tudo mais. Aí no dia seguinte eu não conseguia levantar da cama. Eu com muito esforço levantei, fui até a escada, minha mãe tava lá embaixo, falei, mãe, tô com muita dor, não vou trabalhar. Botei e deitei. Aí depois aí eu fiquei naquela posição fetal. Aí minha mãe chegou e falou, ué, mas você nem tirou a roupa, tá nessa posição ainda? Eu falei, sim, minhas costas tá doendo. Aí ela falou que quando na hora que ela foi olhar, as costas tava inchado e vermelho a região. Então, aí ela levou lá no médico e tudo mais pra gente fazer o tratamento. Aí eu cheguei, tipo, meu pai trabalhar na Honda, a gente tem um plano Unimed, graças a Deus. Aí fez aquele. O médico olhou assim e falou: ó, vai ter que drenar. Porque a drenagem é tipo: o cara coloca uma agulha, puxa aquele líquido da inflamação e beleza, só uma picada de agulha que realiza. Aí chegou lá no hospital, os caras falaram: ah, vai ter que retirar toda a região pra você ter apodrecido já. E foi tipo 2 dias. E aí, Hannah, já passou por alguma coisa médica assim que te deixou muito preocupada ou Nossa, algo assim do tipo? cara. Meu Deus, eu achei que eu ia morrer. Cara, foi horrível. Nossa, o que aconteceu? Eu tava em casa, de boinha, né? Tranquila, dormindo. Assim, minha casa tava reformando. E o meu quarto, eu quebrei a maçaneta da minha porta, né? Então, naquela época, ela tava quebrada ainda. Quando ela fechava por dentro, ela só abria por fora. Então, o que acontecia? Eu ficava trancada no meu quarto até dar mais ou menos as 2 horas da tarde, que era a hora que eu acordava. Aí, nisso, minha mãe também já abria minha porta, eu já acordava e levantava. Porque, né, 2 horas da tarde já é demais pra uma pessoa dormir. Só que esse dia era tipo umas 10 da manhã. E eu acordei pra virar de lado igual todos os dias. Eu acordo, viro de lado, olho o celular e volto a dormir. Aí eu acordei pra virar de lado, tava sentindo uma dorzinha assim do lado do corpo, sabe? Mas aí eu não dei muita atenção. Falei, deve ser gases, cólica, alguma coisa assim do tipo. E fui, deixei a dor lá. Virei de lado pra tentar conseguir dormir. Não consegui. Aí eu fui, falei, vou usar o banheiro, né? Levantei da cama, a hora que eu pisei no chão, nossa, uma pontada de dor gigantesca. Aí eu falei, eu vou voltar a deitar, não vou no banheiro agora, depois eu faço xixi. Voltei pra deitar. E a dor não passava, não passava, não passava, não conseguia dormir de jeito nenhum. E aí eu também tava mais conseguindo me mexer pra poder levantar, tava quase chorando. Ligava pra minha mãe não ouvia o celular tocar por causa do barulho da reforma que tava acontecendo no banheiro. E eu desesperada, né? Louca da vida. E no dia anterior, minha mãe tinha me dado um negócio pra tomar uma semente. Eu sou cobaia de remédio caseiro da minha mãe, entendeu? Só que isso era pra outro rolê. Mas minha mãe me dá do nada uns chá, assim, uma semente, uns negócios, uns matos, umas argila pra eu tomar, porque não sei, porque ela é louca. Argila. Sério, ela já fez tomar argila, cara. E aí eu sou cobaia da minha mãe, nesse dia anterior ela tinha me dado uma semente pra tomar. E eu fui, tomei a semente, no outro dia acordei morrendo de dor. Minha cabeça já criou várias associações, né? Não conseguia levantar da cama, não conseguia chamar minha mãe, não conseguia fazer nada. Aí a hora que eu finalmente consegui levantar, não conseguia abrir a porta, batia, esmurrava a porta. Ninguém vinha pra abrir, até que teve uma hora que eu achei que eu ia derrubar a porta do meu quarto realmente, até que a porta abriu. E eu chorando de dor encostada na porta, minha mãe olhando pra minha cara, tipo, o que tá acontecendo? E eu explicando pra ela que eu ia morrer, e ela, não, calma. E aí eu fiquei andando de um lado pra outro da casa, chorando de dor, tipo, chorando de dor real. E o pedreiro olhando pra minha cara, tipo, essa menina tá ficando louca. E eu morrendo de dor. Até que, tipo, na minha cabeça eu já tava convicta de que minha mãe tinha tentado me envenenar, entendeu? Falei, pronto, foi aquilo que ela me deu ontem, eu tô morrendo. É isso. Aí ela foi buscar carvão vegetal pra mim, eu tomei, depois eu vomitei tudo. Eu não conseguia segurar nada no meu estômago, eu vomitei tudinho. Aí tá, passou. Passou não, né? Resolveram. Nossa, mas o Pela graça de Deus, meio levar de remédio. pensamento na minha cabeça, tipo, vou tomar carvão vegetal pra poder ver se melhora. Na realidade, Não, é porque eu tinha achado que eu tinha sido envenenada, você não tá entendendo? Eu tava convicta que eu tinha sido envenenada pela minha mãe.
Nossa, Ai, mas mesmo assim eu teria ido no médico direto, porque eu sei que. é porque tinha que tirar o carro da garagem ainda, tinha que ir lá me levar. E aí, primeiro, como a gente tava bem no meio da fase vermelha da Covid, a gente tava tentando Ah, sim. evitar de ter que ir no médico, sabe? Aí, Entendeu? beleza, minha mãe me colocou no carro e a gente foi diretaço pro pronto-socorro. Aí ela me deixou lá e saiu, tá ligado? Foi basicamente isso, porque eu não podia ficar acompanhante. Aí eu fui, mal conseguindo andar, tipo, entrei direto pela emergência já e fui. Segurei na mão de Deus, quase chorando, né? Mas também eu mereci o que eu tinha, porque eu tava tomando mais álcool do que qualquer coisa. Eu comia miojo todo dia. Miojo era tipo sobremesa pra mim. E Ah, aí, não, miojo nos não dias pode. anteriores, eu tinha tido, antes disso, um pouquinho, eu tinha tido uma febre alta que tinha durado uns 2 dias, eu fiquei enjoada, eu não conseguia comer. E, tipo, a gente já tava com coronavírus, mas depois a febre passou, tá ligado? Aí depois eu fiquei uns 2 dias aí. Depois disso, eu tava suave. Aí aconteceu isso. Aí às 10 horas eu acordei, nossa, morrendo. E parecia que eu não chegava no hospital nunca depois e tal. E aí eu achei que eu ia morrer, né? O carro tava 100 km por hora, mas parecia que tava 10, porque eu não chegava nunca, nunca, nunca no hospital. Tava quase pedindo pra descer do carro pra ir correndo. Porque parecia. Mano, eu não sei explicar, tava muito ruim. Eu cheguei no hospital toda descabelada, entendeu? Porque eu tinha acabado de acordar, tava de pijama ainda, meu cabelo todo pra cima. Tá parecendo uma louca, mendiga. Aí minha mãe me deixou lá e eu fui sozinha, né? Tá bom. Daí eu quase não tava conseguindo falar. Aí a médica foi me atender. E aí fui eu explicar pra médica que eu tinha sido envenenada. Por causa dos remédios caseiros da minha mãe tava morrendo, entendeu? Aham. Eu tava com convencer a médica. Minha mãe tinha me envenenado que eu ia morrer. E a médica olhando pra minha cara, tipo, aham, tá bom. Tipo, eu descabelada lá, de pijama, ela devia ter achado que eu era mendiga louca, devagando. Aí tá. Aí a médica falou assim: eu vou dar tramal pra você pra dor, e aí você espera pra coletar sangue e urina. E eu explicando pra ela que, tipo, não tinha tempo pra eu tomar tramal, porque senão eu ia morrer. E ela olhando pra minha cara, tipo, qualquer coisa se eu morrer, a gente compra o caixão, tá ligado? Mas por enquanto você vai ter que tomar tramal e esperar. Por enquanto a gente vai ter que assinar com o protocolo, que eu trabalho a parte de Por atendimento de enquanto você cliente toma tramal e agora. espera. Se morrer, nós compra Aí o é caixão. praticamente, tipo, se a gente não segue o protocolo, a gente toma advertência, a gente toma 3 advertências, a gente é mandado embora. Então meio que eu entendo a parte da médica, Meu se Deus. for em questão a isso. Eu não duvido que Aí não eu seja. fui lá, tomei tramal intravenoso. Mano, eu tomei 2 doses de tramal, uma seguida da outra, minha dor não passava. E eu tava ficando, tipo, com muito sono, sabe? Por causa do tramal. Eu ficava dormindo em cada canto do hospital. Tava com a sede do cão, porque eu lembrei que já fazia, tipo, uma semana que eu não tinha tomado um copo d'água. Queria ir no banheiro, não podia me mexer porque eu tava morrendo de dor e tinha que terminar de tomar o soro. E aí eu tava chorando de dor, gemendo, assim, de dor no meio do hospital, todo mundo olhando pra minha cara. Foi a única vez que eu já chorei de dor na minha vida. Daí, tipo, esse dia eu. Vou resumir a história, que eu fiquei até 1 hora da manhã no hospital esse dia e eu cheguei lá, era tipo 11 da manhã. Aí, tá, a enfermeira não me deixava beber água e ela queria que eu fizesse exame de urina. Eu tava tentando explicar pra ela que eu não conseguia fazer xixi, porque eu tava quase uma semana sem tomar água e sem comer direito, né? Porque eu tava doente. E aí não tinha de onde tirar água. Ela falou, não, porque tem. Eu falei, tá bom. E até que 1 hora eu consegui fazer um pouquinho de xixi. O xixi saiu quase vermelho. Por aí eu já devia ter percebido, né? Mas vamos em frente. O resultado do meu exame chegou, já era de noite, e a dor não passava, cara. Diminuía um pouquinho, sabe? Tipo, eu tinha parado de chorar e tal, de gritar. E aí eu só tinha que ficar, tipo, pensando em me mexer, só que eu tava dormindo por todos os cantos do hospital. Aí eu fui lá, levei o exame pra médica, tipo, 10 passos por vez, andando, né, bem Se devagarzinho, arrastando. né. Aí ela olhou toda cheia de sorriso pra minha cara e falou assim: ai, você tem pedra nos rins e uma infecção lá. Ela falou o nome, eu olhei pra ela, o quê? Tipo, eu não consigo falar de dor por causa de pedra nos rins. Aí ela falou, agora eu vou te receitar morfina pra passar sua dor, porque pelo jeito extremão não adiantou, né? RS, RS. Eu fico olhando pro cara dela, tipo, não adiantou mesmo. Né? RS, RS. Aí eu fui, ela me passou um monte de antibiótico, nossa, um monte de antibiótico, porque eu tava com uma febre super alta, sabe? Que já tava, tipo, 39 graus de febre por causa da infecção que eu tava. Mano, de verdade, eu fiquei quase uma semana com febre, mesmo tomando antibiótico, sabe? Minha febre não passava. Eu só não voltei pro hospital depois porque eu fiquei com medo do Covid. Aí eu fiquei, tipo, até umas 11 horas da noite, meia-noite, tomando morfina. Quando eu cheguei em casa, a dor já tinha voltado e eu fiquei dormindo sentada durante uma semana. Até eu conseguir deitar pra dormir, porque tava doendo muito mesmo. E eu só
dormia, tipo, depois de tomar Buscopan composto, sabe? Eu tinha que tomar Buscopan várias vezes por dia, porque doía muito. Até que eu arranjei um jeito de comprar Tramal sem receita, e eu fiquei com febre, tipo, batia 39 graus de febre durante todos os dias, sabe? Foi uma semana também de febre com 35 graus em casa. Eu achei real que eu ia morrer aquela vez. Não conseguia beber água, não conseguia comer, porque qualquer coisa eu vomitava. Eu comia, tipo, uma colher de comida e já não conseguia mais comer. Eu perdi maior peso, tomando um monte de antibiótico. E aí, tipo, eu só dormia, tinha febre, chorava de dor e ficava parada, porque eu não conseguia mexer a cabeça que dava vontade de vomitar. Aí depois daqueles dias eu tento beber pelo menos um copo de água por semana. Eu diria que o recomendado era 3 litros por dia, mas eu acho que se seu copo for um copo de 21 litros, eu vou levar em consideração. Não, brincadeira, eu não bebo só um Deixa eu, copo vir, por semana. deixa eu virar um galão. Mas eu percebi que eu tinha realmente bebido muito menos água, sabe, do que eu devia ter bebido. Tipo, foi um dia de ter chego, assim, no final de uma semana e eu falar, putz, eu devo ter tomado 1 litro de água a semana inteira. Mas Nossa, em geral eu tento, eu bebo mais água quando eu tô no estúdio. Quando eu tô no estúdio eu bebo mais água porque, tipo, minha sala fica do lado do bebedouro. Então eu sempre tô saindo, sabe, levantando pra pegar água. E eu não sei porquê, eu sempre fico com bastante sede quando eu tô lá. Daí eu encho o copo d'água, tomo uma metadinha, deixo outra metadinha. Daí eu tomo uns 5 copos de água por dia acho quando que eu em tô lá. questão de saúde e parte de água, assim, se dizer de beber bastante água é importante, senão você tem um caso igual o da Hannah. Ou seja, se você não quer dormir e ficar se lamentando durante o hospital inteiro e urinar sangue praticamente, por favor, beba água. Dormir sentada, cara. Nossa, eu nem sabia que dava pra dormir sentada. É que às vezes, algumas vezes, a gente acha que as coisas vão acontecer de um jeito e aí elas acontecem de um jeito totalmente diferente. Porque nunca na minha vida eu imaginei que ia ter pedra nos rins. Nunca. E aí depois eu fiquei pensando, não é? Quem diria que passar 2 semanas sem beber água, só se alimentar de miojo e não fazer exercício físico ia te dar pedra nos rins aí, Hannah. Quem diria, né? Minha mãe, ela ficou só olhando pra minha cara, assim, sabe? Quando eu cheguei em casa e contei pra ela que eu tava com pedra nos rins. Porque, mano, eu pensei tudo. Eu achei que meu apêndice tinha estourado. Eu achei tudo, 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 tudo. Verdade, uma coisa que eu. Mano, qual é a parte evolutiva que se deu pra ter um apêndice? Não serve. Qual a função do apêndice? Nem sei. Eu acho que não tem função. Ah, o apêndice ele serve pra limpar o corpo, né? Na Mas não tem real. uma parte que ele, tipo, você pode viver tranquilamente sem ele? Você pode viver sem ele, não significa que você deva. Bom, Aí eu... basicamente, eu tô lendo aqui, desculpa, o apêndice ele Uhum. existe por causa da evolução. A nossa evolução, ela não acompanhou tipo, as funções do resto da sociedade, né? Então, antigamente, o apêndice ele tinha um estoque de bactérias boas para ajudarem as pessoas a recuperarem a flora intestinal, apesar depois de um episódio de diarreia, por exemplo. Mas hoje em dia, como a gente tem muito menos casos de comida contaminada, água contaminada e tal, a gente já supre esse negócio de outras formas e tem remédios para isso também. Mas basicamente ele servia para isso. Aí então provavelmente ele já está entrando em desuso por uso humano, praticamente com a evolução, por assim se dizer. Se bem Isso. que fala que não tem essa de uso e desuso, é mais por questão aleatória, que tipo, a evolução se dá, por exemplo, a girafa que nasce com o pescoço maior, ela tende a se proliferar mais porque ela consegue comida mais fácil. Não porque o pescoço maior, tipo, foi muito mais usual para ela. Não, é só vantagem que ela teve ali. Então, não sei se o apêndice vai continuar com a gente para sempre, porque, querendo ou não, a gente tem casos na nossa vida, um momento de diarreia, a não ser que a gente tipo, elimina 100%. Ou vai ter uma pessoa que vai nascer sem apêndice e essa pessoa se torna tipo um gene prioritário. Então, que é o do gene dominante. Então o filho dela também vai nascer sem, e aí a gente vai começar a ter pessoas sem apêndice. Mas só se acontecer isso. Aí em questão do negócio da água que eu tava falando,
Eu chegava no trampo, aí eu bebia um copo d'água, aí ia trabalhar. Aí eu só ia beber água depois, se não me engano, meio-dia, porque 9 horas tinha o horário do café, aí eu bebi um copinho de café. Aí meio que já matava a sede ali. Aí eu já só ia, tipo, no almoço, aí no almoço era o almoço normal, arroz, feijão, uma salada e acompanhar uma carne, a marmita. Que mata a sede com um copinho de café? Eu. Hum. Copinho de café, um pão. Eu não vou falar nada porque eu mato minha sede com refrigerante. Tipo, se eu tô bebendo água, eu sinto cada vez mais sede de água. Mas se eu beber um copo de refri, aí eu não consigo mais beber água, eu só quero beber refri. Então, mas essa é a questão. O certo é você continuar bebendo água mesmo. É seu corpo, tipo, falando, nossa, ela colocou água, aproveita, tem água agora na região que ela tá, tem água, aproveita. Literalmente. Na região que ela tá tem água. Aí, em relação a isso, tipo, depois do almoço, aí eu sei que tem uma parte, por exemplo, o nosso corpo, quando ele faz a digestão, ele precisa de água. Por isso que você sente mais sede depois do almoço, por assim se dizer. Aí ali eu bebia, tipo, uns 2 litros d'água a tarde inteira, até eu sair do trampo. Eu saía do trampo era umas 4 horas da tarde. Então, das 1 hora da tarde até as 4, eu bebia direto no galão. Eu montava a peça e tudo mais. Aí deixava ela rodando, aí eu enchia o caneco. Lá nós tínhamos canecos de 500 ml. E deixava do lado. Tipo, eu não bebia o caneco, virava ele. Virava o caneco, enchia ele de novo e deixava do lado. Aí toda vez que eu tinha sede, eu não precisava ir lá no galão. Porque senão, se eu fosse lá no galão toda hora, aí o chefe ficava enchendo o saco. Com razão até. Então você ia lá, virava uma copada de 500 ml, enchia de novo e deixava do lado. Aí eu percebi que agora que eu tô em casa, por exemplo, hoje mesmo eu acordei, aí eu sempre peguei o costume de acordar e beber um copo d'água. Aí eu vou beber água depois na hora que eu for fazer o almoço, porque eu tô fazendo almoço e tudo mais, eu vou fazer um suco, eu falo, nossa, sede, bebe um copo d'água. Aí depois, tipo, agora à noite. Aí antes de dormir eu bebo outro copo d'água, mas é tipo uns 5 copos d'água por dia só. Em comparação que eu bebia 3 litros d'água por dia. Aí eu vou ter que me preocupar mais, senão eu vou ter pedrinhas nos rins. Meu corpo Pedrinha? vai soltar pérolas. O corpo vai soltar pérolas. Elas parecem uns cascalhozinhos, assim, é mó pequenininho. Daí, quando eu espelhei a minha, eu olhei e falei, caramba, né? Eu senti tudo isso de dor por Por causa causa. dessa pedrinha. Dá pra fazer, tipo, escrever um nome igual aqueles caras que escrevem o nome no arroz? Ou é Como assim? muito pequena? Eu não sei. Ah, eu acho que até dá, hein? É tipo um arrozinho mesmo, tipo um grãozinho de arroz. Só pra ter Gente, noção do tamanho. sendo sincero, eu acho que dá sim. Aí dá pra escrever, você faz o peitinho lá com o negócio, isso aqui é a minha pedra no rim. Mas não é certeza, Com o mas meu eu tenho nome. que falar. Só que ela é escurinha, né? Então acho que talvez não dê por causa disso. E eu também, meu sobrinho perdeu minha pedrinha. Não dá mais pra. Eu tinha guardado ela como lembrança de sobrevivência. O dia que minha mãe tentou me envenenar e eu sobrevivi. Você me deu aquela semente, ela foi pro rim direto. É, exatamente isso. Agora você me deu um bom argumento. Toda vez que minha mãe fala alguma coisa pra mim, eu falo, ó, você quase me matou, hein? Ai, ai. Nem foi estilo de vida, foi. Oi? Nem foi os costumes de fazer beber água. Jamais, isso aí nunca matou ninguém. Agora, Agora, pelo menos, a gente fez o teste. Agora a gente tem que proliferar. Você não pode ficar uma semana sem beber água, gente. Tem que ser. não, eu tento beber água todos os dias. Eu até faço uma campanha com os meus seguidores no Instagram pra gente beber água, sabe, com os meus amigos e tal. Eu, pelo menos, realmente estou levando a sério essa Mas questão. eu acho que o pior nem foi a falta d'água. Acho que a questão mais foi o miojo mesmo. Acho que não, mas bom. Eu raramente como miojo. Eu tô comendo miojo acho que uma vez a cada 2 meses, até menos.
sabe? Então, atualmente, eu tô realmente me alimentando Eu não direito. como miojo desde os meus 15 anos de idade. Ô, louco. Eu gosto muito de miojo. Eu acho que eu comi muito e enjoei já, porque eu já não sinto mais tanta vontade de comer. Cup Porque noodles miojo é considerado miojo? Cup noodles? Cup Noodles é considerado miojo, com certeza. Ah, então eu comi um mês passado, porque eu nunca tinha comido Cup noodles e eu queria provar. Eu comi Cup Noodles essa semana, na real. Teve um dia que eu tava no estúdio que eu tava com fome, daí eu fui no mercado e peguei um Cup Noodles. Aí eu fiz. Mas, tipo, foi uma situação, sabe? Em várias. Só que de 13 até meus 15, eu fazia muito miojo. Era tipo, pelo menos uma a cada mês, assim, por se dizer. Não era tipo todo dia assim e tudo mais. Só que, mano, eu tinha uma estratégia, por exemplo, pra você deixar. Eu gosto muito de macarrão com molho, mas não gosto daquele molho aguado do miojo, eu gosto do molho grosso. Aí eu fazia a redução. Eu pegava, tipo, fazer o miojo, aí eu retirava metade da água, aí com a metade da água do miojo eu colocava o tempero que tem nele. Aí eu deixava ferver mais um pouco para poder reduzir e ficar aquele molho mais espesso. Parecendo um molho mesmo, tá ligado? Como Uhum, se. Mano, fica. Tá ligado aquele talharim? sei. Pra mim, aquele é o melhor miojo que tem. Você come e você não acha que é miojo. É, eu enjoei de miojo já. Não gosto mais. Antes eu gostava, hoje em dia eu não gosto mais, não. Então, Tem pra muita quem coisa que eu ainda. gostava antigamente que hoje em dia eu não gosto mais. Pra mim não mudou muita coisa ainda não. É que eu nunca fui de exagerar muito nas coisas até eu chegar ao ponto de eu enjoar. Eu acho que teve algumas coisas que eu enjoei, mas não foi por causa de mim. Foi, por exemplo, minha mãe. Chegou um momento, o mês inteiro só fígado. Tá ligado? Até hoje eu sou meio. Eu parei de gostar de fígado, eu comecei a odiar fígado. Aí recentemente que a gente parou de ter essa rotina de comer só fígado. Aí por causa que minha mãe, ela, tipo, fígado é bom, que aí você pega com feijão, tira a anemia e tudo mais, sabe preocupação assim? Não. Aí é a preocupação que a pessoa de mãe que tem para um filho não adoecer e ficar controlando a alimentação com as coisas que ela vê. Aí eu fiquei enjoado de comer fígado, fiquei enjoado de tomar suco de goiaba, porque o suco de goiaba é o suco preferido da minha mãe. Ela sempre, tipo, fazia pelo menos uma vez na semana com suco de goiaba, suco de goiaba, suco de goiaba, aí eu enjoei. De fígado e suco de goiaba. Aí recentemente, depois de ficar 5 anos sem comer fígado, eu comi arroz e feijão e só, do que comer arroz e feijão com fígado. Eu quase não como carne, então pra mim é miúdo, principalmente. Nossa, pelo amor de Deus. Meu miudinho do frango é muito bom. Credo. Aproveitar 100% do frango. Morreu, pelo menos tem que aproveitar Não, tudo. eu sou super a favor de você aproveitar 100% de animais, né, feitos pra baixo, mas nossa, cara, não. Não, hein. Não tem como, não como. É bem temperado, é bom. Frango, eu tava na Praia Grande esses tempos atrás, eu comprei um frango frito lá. O frango veio meio mal passado. Nossa, eu fiz um escândalo falando que o frango tava cru. Meu amigo surtou comigo falando que o frango não tava cru e ele tava, assim, senhor, que eu senti o gosto de cru no frango. Ele tava macio demais, muito suculento pra ser não tá cru. E aí eu não quis comer o frango e aí depois eu passei 3 dias passando mal. Coincidência? Acho que não, peguei salmonela, comi frango cru. Não, só acho que salmonela dá um pouco mais de tempo pra curar. Pode ser uma questão psicológica também, tipo, você passar mal, ou também como é praia. Praia normalmente os lugares que fazem comida na praia não costumam ser muito higiênicos. Mas eu não tava na praia, eu tava na casa, na praia. Por isso que eu não gosto de praia. Eu tenho uma. Na minha cabeça, praia não é um lugar muito bom O de sabre se de luz vermelho, viver. ele obrigatoriamente tem aquelas duas fichinhas do lado? Não, né? O quê? O sabre de luz Sif. Nunca parei pra pensar. Eu acho que não, é a internet que não tem um material bom o suficiente pra mim. Eu acho que. Mas isso aí você pode desenhar. É, mas acontece que eu não quero. Aí nessa questão, por exemplo.
Uma coisa que eu percebi é que toda vez que eu ia pro Nordeste visitar meus avós, eu sempre fico muito mal da barriga. Mas muito mal mesmo. Tipo, eu eu percebi no primeira vez que eu fui, era feijão tropeiro. Eu comia feijão tropeiro de lá. Minha mãe, ela recebe feijão tropeiro de lá pra cá. Ela come, tipo, faz aqui em casa e, tipo, eu não passo mal, mas eu como lá, eu passo mal. Eu não sei se tem alguma coisa na água das cozinhas, eu não sei o que é. Se é o tempo que fica, se é muito fresco, é muito forte. Não sei o que é, mas eu passo mal. Aí beleza, aí depois eu nunca mais comi feijão tropeiro. Aí fui lá de novo, sem comer feijão tropeiro, não tive nenhum problema. Aí ficou assim uns 3 anos. Aí eu fui recentemente, em fevereiro, comecei a passar mal de novo. Sem feijão tropeiro, sem nada. Aí era o leite. Porque lá eles não tomam leite de caixinha, lá é leite da vaca mesmo, direto. Aí eles só fervem e faz essas coisas. Eu também quase não tomo leite, então eu tomo leite vegetal. Aí eu só tomo leite de caixinha agora, porque eu sei que se eu tomar direto, eu vou passar muito mal. Nossa, mas é um passar mal horrível. Vegetal Tipo, porque, bom, obviamente eu tenho intolerância à lactose. aqui em casa a gente começou todo mundo a tomar leite sem lactose, porque minha mãe ela começou a ter tolerância à lactose, meu pai tem bem pouco. Então a tendência da família inteira é ter tolerância à lactose. Aí já tá todo mundo tomando leite sem lactose e tudo mais. Todo mundo tem intolerância à lactose porque leite não foi feito para ser humano tomar, né? Leite é coisa de bezerro. Sim, mas tem gente que tem mais resistência em relação a isso. Só que involuntariamente, durante a vida, todo mundo que toma leite com mais frequência, tipo todos os dias, ou produtos à base de lactose, vai ter intolerância à lactose. Nossa, eu tô mal Eu desde sou esse. que eu comi uma empada de leite condensado. Caramba, tô passando muito mal. Parece que apodreceu, cara. Nossa, mas mano, é uma coisa muito específica. Eu acho que não daria muito certo. O quê? Empada de leite condensado? Exato. Acho Ah, que a massa não combina com leite condensado. nossa, mas fica muito bom. Sério. Não, sim, é porque é algo agridoce, fica muito bom, mas é aquela coisa que no estômago não vai bater bem. Porque a massa da empada, ela não é. É massa, manteiga e farinha. Ela não é tipo doce ou salgada, nem nada do tipo. Ela é só uma massa, sabe? Era massa neutra. Então é massa de tortinha, que nem aquelas massas de tortinha de morango. Basicamente. É muito bom. Aqui eu acho que ela tem um pouquinho mais de gordura do que o normal para ficar mais macia. Pra até verificar como era feita. Se eu não me Tem engano, vai um pouquinho de leite também, não sei. manteiga e. Porque eu sou idiota e achei que não ia acontecer nada. Mas eu tento evitar comer, tipo, produtos à base de leite e eu me. Leite condensado também tem lactose nele também, né? Eu sei, sim, mas eu tento, tipo, evitar tomar leite direto, sabe? E tal. E eu me limito a comer produtos à base de leite, tipo. O Lincoln, por exemplo, se for leite na receita, ou manteiga, ou qualquer outra coisa assim, ele já não come. Eu como, sabe? Apesar de não tomar leite, iogurte, essas coisas, eu ainda consumo, tipo, receita com leite condensado, porque é muito, 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 muito raro eu comer brigadeiro, por exemplo. Então, às vezes como, mas eu tô começando a sentir uma agressão no meu estômago até com essas poucas coisas. Então, eu tô achando que a solução pra mim também vai ser. Já é meia-noite e meia. Normalmente eu vou dormir daqui a meia hora. Eu acho que a gente devia começar a se ajeitar pra ir dormir. Então, gente, a gente vai dar aquela descansada, aquela maratinada para amanhã a gente dar aquele grau e continuar com nossos trabalhos. Então, eu agradeço a todos que têm ficado até o momento. E, Hannah, você quer deixar alguma coisa anotada, alguma rede social para a gente poder te ajudar, algo assim do tipo? Não, tô super tranquilo, não preciso de ajuda, por gentileza, não me tragam mais clientes, porque eu não tenho mais tempo pra trabalhar mais. E é isso. Acompanha, por favor, o Instagram do estúdio, pelo menos. Isso, Instagram do estúdio, ótimas tatuagens lá, verdade. @Antebellum Artes, deixa na descrição
Sim, eu vou deixar junto. Você quer deixar o seu também ou você quer um pouco de paz e sossego? Pode deixar o meu, vai que né. Vai que surge um grande. Aí em questão é isso, eu acho que a conversa se rendeu bem, vai ter alguns cortezinhos rápidos pra gente tirar aqueles pontos de barulho que teve em relação, ou alguns silêncios por questão da gente estar pensando em algo que a gente sempre tem essa questão, tipo, nossa, será que eu tô falando ou será que eu tô pensando? Seria só eu mesmo que tenho essa questão na minha cabeça. Eu não tenho muito isso, não. É que eu tô na minha cabeça sempre tá tipo eu falando comigo mesmo ao tempo inteiro, porque senão eu fico me sentindo sozinho. É Nossa, eu isso. gosto muito de não pensar em nada, sabe? De estar ali só deixando a minha mente vagar e tal. Eu durmo assim, sabia? Eu deixo minha mente vagando pra onde ela quiser ir. E aí, quando eu vejo, eu tô num negócio muito aleatório, assim, tendo várias revelações sobre o mundo e o universo. A maior parte das coisas eu descobri em momentos como esse, tipo, viajando na batatinha enquanto eu tava tentando dormir. Mas Ah, eu vejo muita isso eu tenho coisa. que me forçar a fazer isso. Eu tenho que, tipo, parar, eu faço uma meditação, aí eu consigo, mas minha cabeça ela sempre tá falando alguma coisa, tendo alguma ideia, algo assim do tipo. Não que, tipo, nossa, então você é uma pessoa super criativa nem nada. Não, nem todas as ideias são boas e nem todas são ideias. São só pensamentos que você pensa, tipo assim, você tá bebendo um copo d'água e você lembra de uma coisa cringe que aconteceu com você antigamente. Aí você bebe um copo d'água com tanto desgosto. Mas é isso. Às vezes isso acontece comigo também, não vou mentir, não. Então, muito obrigado por vocês terem participado até aqui no momento. Creio que eu vou trazer mais convidados futuramente, vou trazer convidados que tiver disponibilidade sempre. Então, por favor, manda aquela DM no Insta pra gente, no PovoCast, ou até mesmo um e-mail, no contato do e-mail. Mas no Insta a gente responde mais rápido, por assim dizer. Então, é isso, né? Boa noite a todo mundo, boa tarde ou bom dia. Espero ter agradado todos a vocês nessa conversinha. Boa noite, gente. Obrigada por terem ouvido.